Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Mitologia Nórdica, Histórias do Norte. Hoje vou contar para vocês como foi os últimos dias de Loki. E não é os últimos dias antes dele morrer. Então fica até o final que vocês vão entender o que acontece. Por isso... Senta que lá vem a história. Balder estava morto. Os deuses ainda choravam sua perda. Estavam tristes e a chuva cinzenta caía sem parar e não havia alegria na terra. Loki, quando retornou de uma de suas viagens a lugares distantes, não estava arrependido. Era a época do festival de outono no salão de Aegir, onde os deuses e elfos estavam reunidos para beber a cerveja recém-fermentada do gigante do mar, feita no caldeirão que Thor trouxera da terra dos gigantes muito tempo atrás. Loki estava lá. Ele bebeu a cerveja além da conta. Ele bebeu a cerveja de Aegir além da conta. Bebeu além da alegria, do sorriso, das trapaças e entrou numa reflexão sombria. E esse é aquele momento quando você está numa festa e tem sempre aquele cara chato que bebe além da conta e depois acaba fazendo alguma coisa muito ruim e estraga a festa para todo mundo. E quando Loki ouviu os deuses elogiando o criado de Aegir, Finafeng, pela agilidade e diligência, ele saltou da mesa, apunhalou Finafeng e o matou na hora. Os deuses, horrorizados, levaram Loki do salão para a escuridão lá fora. O tempo passou, o banquete continuou, embora mais contido. Houve uma comoção na porta e quando os deuses e as deusas se viraram para descobrir o que estava acontecendo, viram que Loki tinha voltado. Ele estava parado na entrada do salão, olhando fixamente para todos com um sorriso sardônico. Todos os deuses gritaram que ele não era bem-vindo. Loki os ignorou e foi até onde Odin estava sentado. Pai de todos, eu e você misturamos nosso sangue há muito tempo, não foi? Odin assentiu. É verdade. Loki abriu um sorriso ainda maior e disse: Você não jurou, na época, ó grande Odin, que só beberia a uma mesa de banquete se Loki, seu irmão de juramento, bebesse com você? O olho cinza de Odin encarou os olhos verdes de Loki e foi Odin quem desviou o olhar e falou: Que o pai do lobo festeje conosco, anunciou Odin contra sua vontade e fez seu filho Vidar se afastar e abrir espaço para que Loki sentasse ao lado dele na mesa. Loki sorriu com malícia e prazer, pediu mais da cerveja de Aegir e bebeu depressa. E esse é aquele momento que você já tem que lembrar. Loki já estava um pouco chapado de ter tomado muito cerveja. Agora ele vai tomar mais cerveja. Você já pode imaginar o que pode ter acontecido, né? Naquela noite, o deus da trapaça insultou todos os deuses, um a um. Disse aos deuses que eram covardes. Disse às deusas que eram ingênuas e lascivas. Cada insulto vinha entrelaçado de verdade suficiente para remover a ferida. Pois como Loki era bem eloquente, ele sabia insultar sem mentir. Então ele cutucava aquela ferida que você não queria que ninguém visse. Ele os chamou de tolos, lembrou-os de coisas que eles achavam estar esquecidas havia tempo, e não parava de deixar todos infelizes, até que Thor chegou. Thor terminou a conversa de maneira bem simples. Ameaçou usar Mjolnir para calar a boca maligna de Loki para sempre e mandá-lo a Hel, direto para o Salão dos Mortos. Loki então deixou o banquete.
Mas, antes de sair cambaleando, virou-se para Aegir e disse: Você faz uma boa cerveja, disse ao gigante do mar. Só que nunca mais haverá outro festival de outono aqui. Chamas consumirão este salão, e o fogo queimará a sua pele, arrancando-a da carne. Tudo que você possui será tirado, isso eu juro. E saindo andando, deixando os deuses de Asgard, embreando-se na escuridão. Agora é a manhã seguinte, aquele dia que depois que você encheu a cara, falou um monte de besteira, fez muita coisa errada e no dia seguinte você se arrepende e tenta reparar o estrago que você fez, certo? Mas Loki não era assim não. Na manhã seguinte, Loki estava sóbrio. Ele pensou no que fizera na noite anterior, não sentiu vergonha, pois a vergonha não fazia parte de seus modos, mas sabia que tinha ido longe demais. Loki tinha uma casa em uma montanha perto do mar, então decidiu esperar ali até que os deuses tivessem esquecido aquela história. A casa ficava no cume da montanha e tinha 4 portas, uma de cada lado, permitindo que ele visse o perigo se aproximando de qualquer direção. Durante o dia, Loki se transformava em salmão e se escondia no poço embaixo da cascata de Franang, uma queda d'água alta que despencava perto da encosta da montanha. Um riacho conectava o poço a um pequeno rio e o rio desembocava no mar. E assim, Loki ficava lá escondido durante o dia porque ele conseguiria fugir rapidamente para o mar se os deuses viessem atrás dele. Loki gostava de ter planos e de ter planos reservas. Na forma de salmão, sabia que estava razoavelmente seguro. Os deuses não conseguiam pegar salmões enquanto eles nadavam, pois naquele momento eles não tinham nenhuma ferramenta que pudesse auxiliar eles na pesca. Mas Loki começou a se desconfiar de si mesmo e se perguntou: poderia haver um modo de pegar um peixe nas águas profundas do poço sob a cachoeira? Como ele, o mais astuto de todos, o criador de planos mais perspicaz, pegaria um salmão? Loki pegou um novelo de fio de urtiga e começou a tecê-la e dar nós para fazer uma rede de pesca, a primeira já criada. Sim, pensou, se eu usasse essa rede, poderia pegar um salmão. Agora vou elaborar outro plano, pensou. O que fazer se os deuses tecerem uma rede como esta? Ele examinou a rede e pensou: salmões podem saltar, podem nadar rio acima e subir cachoeiras. Eu poderia saltar por cima da rede. Porém, naquele momento, alguma coisa chamou sua atenção. Ele espiou para fora pela primeira porta, depois por outra. Levou um susto. Os deuses subiam a encosta da montanha e estavam quase chegando à sua casa. Loki então lançou a rede no fogo e a viu queimar com satisfação. Então entrou na cascata de Franang transformado em salmão. Na forma de um salmão prateado, Loki foi levado pela cachoeira e desapareceu nas profundezas do poço, no fundo da base da montanha. Os Aesir chegaram à casa e esperaram junto de cada porta para impedir a fuga de Loki, caso ele ainda estivesse ali dentro. Kvasir, o mais sábio dos deuses, entrou pela primeira porta. Já estivera morto e hidromel fora feito de seu sangue, mas agora estava vivo outra vez. E se vocês quiserem saber um pouco de como acontece essa história, que é a história do hidromel da poesia, aqui no card eu vou deixar o link do vídeo que eu já falei sobre essa história e também na descrição vai ter o link para vocês depois assistirem essa história que é muito legal e engraçado o final dela, tá? Mas voltando para nossa história, né? Kvasir estava na casa de Loki, né? E ele soube pelo fogo aceso e pela taça de vinho pela metade ao lado da lareira que o Loki estivera ali momentos antes da chegada dos deuses. Porém, não havia pistas do seu possível paradeiro. E agora acontece aquele momento Sherlock Holmes, que nem o filme lá do Robert Downey Jr., que ele começa a visualizar o que está acontecendo, e é isso que o Kvasir fez.
pois ele era muito sábio. Assim que Kvasir examinou o céu, então baixou os olhos para o chão e a lareira, e sábio como é, começou a examinar o que encontrou e aos poucos foi percebendo o item que Loki fez e tentou destruir. E sem saber o nome e sendo o único existente, disse que chamaria rede por causa de seu formato entrelaçado. Aos poucos também foi percebendo quais seriam os usos para tal item e então chegou à conclusão de que um ótimo uso seria para pegar peixes. Depois pensou por que Loki inventaria algo para pegar peixes e depois jogaria sua criação no fogo quando descobrisse que os deuses estavam chegando. Então ele chegou à conclusão de que a única razão para destruir o objeto era para pedir que os deuses de Asgard fizessem uso da rede para aprisioná-lo. Assim, foi chegado à conclusão de que Loki estava escondido na forma de um peixe no poço de águas profundas ao pé da cachoeira. Kvasir então pegou o resto do fio de urtiga e o pedaço de madeira. Amarrou a extremidade do cordame à vara e começou a enrolar o fio em torno dela, tecendo-a de um lado para o outro e por dentro. Ele mostrou aos demais deuses o que estava fazendo, e logo todos estavam tecendo e dando nós. Uniu as redes que fizeram uma às outras até terem uma rede tão grande. Então tomaram o caminho até a beira da cascata na base da montanha. Chegando ao local, os deuses tentaram por 3 vezes capturar Loki utilizando a rede. Na primeira, Loki passou por baixo da rede, porque a rede era leve, então ela não chegava até o fundo. Na segunda, Loki conseguiu saltar por cima da rede, por causa da habilidade dos peixes, como os salmões, de conseguirem saltar. Porém, na terceira vez, Kvasir, percebendo que um peixe havia pulado por cima da rede, ele fez o quê? Ele pediu para o Thor ficar na água, esperando até que o Loki, em forma de peixe, tentasse pular de novo. Porque ele acreditava que o Loki ia tentar a mesma coisa e depois ir para o mar. E Thor conseguiu capturá-lo por Loki estar na forma de peixe. Ele fez como os ursos quando pescam os peixes que saltam da água. Ele capturou firmemente em sua cauda, na cauda do Loki, mas talvez ele tenha apertado um pouco mais forte do que necessário. Por isso dizem que, desde então, os salmões ficaram com o corpo mais estreito perto da cauda. Logo depois, os deuses levaram Loki amarrado entre eles a uma caverna, desceram para as profundezas da terra. Estalactites pendiam do teto e morcegos agitavam as asas e voavam. Nas profundezas da caverna haviam 3 pessoas que esperavam por eles. Loki os reconheceu até mesmo sem ver seus rostos e ficou arrasado. Eram seus 2 filhos, Narvi e Vali, também sua esposa Sigyn. Os filhos de Loki pediram aos deuses para libertar seu pai e não matá-lo. Não, nós não vamos matá-lo, disse Kvasir. Diga-me, Vali, qual a pior coisa que um irmão pode fazer com o outro? Trair, respondeu Vali sem hesitar. Matar seu irmão como Hodor matou Balder. Isso é abominável. E para vocês saberem dessa história também, que eu já contei, vou deixar aqui no card o link e na descrição também. Então depois vai lá e fica sabendo como tudo isso aconteceu e por que o Loki estava envolvido nessa desgraça toda também. Então Kvasir disse: é verdade que Loki é irmão por jura de sangue dos deuses e não podemos matá-lo. Mas não somos ligados a vocês, seus filhos, por nenhum juramento. Kvasir disse aquelas palavras para Vali. Palavras de mudança, palavras de poder. Vali perdeu a forma humana, dando lugar a um lobo com espuma manchando o focinho. A inteligência de Vali desapareceu dos seus olhos amarelos, sendo substituída por fome, raiva e por loucura. Ele olhou para os deuses, para Sigyn,
que fora sua mãe, e então viu Narve, seu irmão. Soltou um rosnado baixo e prolongado do fundo da garganta, e os pelos de seu pescoço se iriçaram. Narve deu um passo atrás, apenas um passo, e o lobo se lançou sobre ele. Narve era corajoso. Ele não gritou, nem mesmo quando o lobo, que fora seu irmão, o despedaçou, rasgando e abrindo sua garganta e espalhando suas entranhas pelo chão de pedra. O lobo, que tinha sido vale, uivou uma vez, um uivo alto e longo saindo de suas mandíbulas encharcadas de sangue. Em seguida, saltou por cima da cabeça dos deuses e saiu correndo para a escuridão da caverna. Ele jamais tornaria a ser visto em Asgard, não até o fim de tudo. Os deuses forçaram Loki a subir em 3 pedras enormes. Puseram uma delas sobre seus ombros, uma por baixo da cintura e outra entre os joelhos. Pegaram as tripas, isso mesmo, pegaram as tripas esparramadas de Narve e as enfiaram pelos buracos que tinham feito nas pedras, amarrando bem o pescoço e os ombros de Loki. Envolveram as entranhas de seu filho em torno de sua cintura e seus quadris. Amarraram os joelhos e pernas tão firme que ele mal conseguia se mexer. Os deuses transformaram os intestinos do filho assassinado de Loki em correntes tão apertadas e tão fortes que podiam ser feitas de ferro. Sigyn, a esposa de Loki, assistiu ao marido ser amarrado com as entranhas de seu filho e nada disse. Ela apenas chorava em silêncio pela dor do marido, pela morte e desonra dos filhos. Segurava uma tigela, embora ainda não soubesse por quê. Skadi, filha do falecido gigante Thiasse, esposa de Niord dos Belos Pés, entrou na caverna. Ela carregava algo enorme, algo que se remexia e contorcia. Ela se debruçou sobre Loki e pôs a criatura acima dele, envolvendo-a nas estalactites que pendiam do teto da caverna, de modo que a cabeça ficou logo acima do deus das trapaças. Era uma cobra de olhos frios. A língua movimentava-se com rapidez e as presas gotejavam veneno. A cobra sibilava e uma gota de veneno pingava de sua boca no rosto de Loki e queimava seus olhos. Você já pode imaginar como é que seria, né? Ele gritou, retorcendo-se e debatendo-se de dor. Tentou sair do caminho, tirar a cabeça debaixo do veneno, mas os grilhões, que antes eram as tripas de seu filho, o prendiam com firmeza. Um a um, os deuses deixaram o local, os rostos marcados por uma satisfação terrível. Logo restou apenas Kvasir. Sigyn olhou para o marido arrasado e para o cadáver estripado do filho assassinado pelo lobo. "O que você vai fazer comigo?" perguntou ela. "Nada", respondeu o deus sábio. "Você não está sendo punida. Pode fazer o que quiser." Então ele deixou a caverna. Outra gota de veneno da serpente caiu no rosto de Loki, que gritou e se contorceu, forçando os grilhões. A própria terra se moveu quando ele se debateu. Sigyn então pegou a tigela e foi até o marido. Ela não disse nada, o que poderia dizer, mas ficou ao lado da cabeça de Loki, com lágrimas nos olhos, usando a tigela para pegar as gotas de veneno que caíam das presas da cobra. Tudo isso aconteceu muito tempo atrás, em uma era esquecida, nos dias em que os deuses ainda caminhavam pela terra. Tanto tempo que as montanhas daqueles dias se desgastaram e os lagos mais profundos se transformaram em terra seca. Sigyn ainda aguarda ao lado da cabeça de Loki, como fez desde o primeiro dia, olhando fixamente para seu rosto belo e retorcido. A tigela que ela segura se enche devagar, uma gota de cada vez, mas, com o tempo, fica cheia de veneno até a borda. É só então
que Sigyn se afasta de Loki. Ela esvazia a tigela e, enquanto está longe, o veneno cai na cabeça do Loki. Então destrói o rosto e os olhos dele, que são corroídos pelo veneno. Ele tem convulsões, se agita, se move violentamente, se sacode, se torce, se retorce, a ponto de fazer a terra toda tremer. E quando isso acontece, nós aqui em Midgard chamamos de terremoto. É dito que Loki ficará ali, amarrado na escuridão sob a terra, com Sigyn ao seu lado, segurando a tigela para coletar o veneno acima de seu rosto e sussurrando que o ama, até a chegada do Ragnarok, que trará o fim dos dias. E esses foram os últimos dias de liberdade de Loki. E se vocês quiserem saber como acontece o Ragnarok e o que acontece nesse tempo todo do Ragnarok, toda a destruição e renascimento, no card aqui vai ter o link do vídeo que eu falei sobre o Ragnarok, e na descrição eu também vou colocar o link para vocês poderem saber um pouco mais de toda a destruição que vai acontecer e da libertação do Loki, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E não esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. E se inscreve no canal, porque eu sei que muitos estão assistindo meus vídeos e não se inscrevem. Então vai lá, cara. E o máximo que vocês estão fazendo é ajudando o canal a crescer, para que eu possa trazer mais histórias interessantes, medonhas, macabras e muito divertidas sobre essas culturas que por muito tempo ficaram esquecidas, tá? Eu fico por aqui, até a próxima, pessoal, e tchau!